nós vamos ter o grande prazer de discutir um dos 3 assuntos importantes da atual pauta, não sei se é pauta de governo ou é pauta de Estado. Existe a questão da Previdência, existe a questão da reforma tributária e depois existe a questão em paralelo de abertura e do chamado Pacto Federativo. Nós vamos caracterizar esse termo Pacto Federativo em torno de 2 ideias, ambas plenamente defensáveis do ponto de vista da teoria econômica, não necessariamente defensáveis do ponto de vista das engrenagens políticas, que isso depende das nuvens um pouco, depende do dia em que é analisado, do ambiente em que é analisado, mas as teorias em geral têm um grau de persistência e resiliência maior em relação ao tempo e ao espaço. A primeira defesa desse processo e a primeira ideia em torno do qual gira esse processo é uma ideia muito simples. É uma ideia de que informação se ganha com o tempo e não se perde. Ora, se é verdade que informação se ganha com o tempo, e se é verdade que decisões mais informadas tendem a ser mais eficientes do que decisões menos informadas, se partirmos apenas desses 2 preceitos, o mecanismo de vinculação orçamentária é sempre um mecanismo que precisa ser discutido, porque a vinculação orçamentária, de certa forma, é o passado, de forma às vezes até paternalista, decidindo sobre o presente. Ocorre que as prioridades variam com o tempo e o ganho de informação para o gestor público é muito pertinente na hora de saber se ele está com R$1 que ele vai gastar na rubrica A ou na rubrica B. Se o passado determina que o administrador público precisa gastar na rubrica A, pode ser que a informação que ele acumulou, não apenas o gestor, mas toda a sociedade, desde a promulgação daquela vinculação lá atrás até o momento da decisão, toda essa informação pode ser, de certa forma, subutilizada se um regulamento ou uma lei muito pretérito determinou como deve ser gasto aquele R$1. Então, do ponto de vista econômico, se nós assumirmos que informação se ganha com o tempo, que decisões mais informadas tendem a ser mais eficientes, a ideia da vinculação, que é equivalente àquela ideia de amarrar as mãos ao mastro para sobreviver às tentações da passagem lá pelas sereias cantantes, ela precisa ser discutida. Porque eu apresentei 2 pontos que não são exatamente a favor das vinculações, mas há também pontos, aí mais no campo da economia política, que podem ser colocados a favor das vinculações. É por isso que nós estamos trazendo esse primeiro ponto de debate aqui. E o segundo ponto de debate que caracteriza o chamado Pacto Federativo, e aí mais próximo da semântica do Pacto Federativo, é a ideia, também defensável economicamente, e também com base em critério de maior informação, de que as pessoas vivem nos municípios e não na União. Portanto, a passagem de recursos para municípios, para estados e municípios, acresce informação ao gestor público, porque ele está mais próximo do que precisa ser decidido. Então, também com base no critério de informação, a passagem de recursos para os entes mais embaixo na cadeia União, Estados e Municípios, que atende ao chamado princípio da subsidiariedade, um princípio, na verdade, católico lá do século XIX, você deve resolver os problemas primeiro na sua esfera, depois na esfera familiar, depois na esfera do grupo, depois na esfera do município, depois Estado, depois União e depois em outras esferas, o que não impede que você pense sempre globalmente. Mas então, com base nesse critério de que os recursos serão utilizados com maior informação se forem gastos pelo ente onde vivem as pessoas,
que é o que o país que se caracteriza fortemente por isso, todos sabem, a Alemanha, inclusive historicamente, é também defensável. Agora, defensável economicamente por esse critério, mas não necessariamente defensável por outros, e aí na ordem, na esfera da economia política, porque alguém poderia dizer, não, mas se você passa a esfera para o município não tem a visão global, o município vai gastar com a rubrica ABC, que está longe de prover investimentos que você tem em mente, está longe de prover saneamento, está longe de prover uma série de coisas importantes. O município vai acabar gastando com a rubrica CDE, que são rubricas mais voltadas para às vezes a folha salarial, ou folha de previdência, ou coisa assim. Eu não estou defendendo nenhuma coisa nem outra, estou apenas expondo as diferentes visões do assunto. Uma dos economistas e o outro daqueles que, vamos dizer assim, estão mais afeitos à economia política da questão.